Opa, aluna nova aí. Boa noite. Vamos continuar aqui. Hoje vai ser mais teórico, né? Antes de a gente passar para as implementações que são um código mais pesado, né? Eu pensei a gente falar um pouquinho aqui da teoria e já introduzir algumas coisas bacanas como Transformer. E na próxima a gente vai fazendo as implementações, ok? Ontem a gente parou falando em embeddings. A gente introduziu lá a ideia de, no espaço vetorial, em que as posições são relacionadas com o contexto, a semântica. Podia pensar no embedding como uma ideia também, como alguma coisa que tivesse um significado real, e a posição e cada coluna desse vetor representasse alguma coisa. Hoje, eu vou passar rapidinho por isso aqui, o backpropagation through time. É o tipo de backpropagation, né, que é usado em redes recorrentes. Não vou dar os detalhes matemáticos aqui por trás, até porque a gente não vai usar isso aqui diretamente, tanto porque já é abstraído pelos frameworks, quanto porque a ideia é a gente sair dos modelos recorrentes. Mas é uma ideia não tão simples, é simples assim, ideia, mas implementar já é mais complicado, que seria a gente abrir a sequência, da mesma forma que a gente viu aqui nesse exemplo, né, que é aberta no tempo, e faz a mesma coisa para o processo de backpropagation, todos os nós do gráfico computacional das operações com os tensores. Então, a gente abre, pega a derivada da saída, às vezes de todos os passos, às vezes só do final, às vezes alguns mascarados, outros não, mas o importante é que tem essa ideia que faz a retropropagação aqui. Calcula essas derivadas das saídas, do erro, na verdade, em relação a cada um dos pesos, e aberto no tempo. O fato de ser aberto no tempo faz com que o gradiente tenha que passar por mais nós, um caminho maior nesse gráfico computacional. Então, isso aí deixa o modelo mais suscetível à explosão e dissipação dos gradientes. Sem falar que também tem aquele problema computacional que a gente falou ontem, que, que tem que passar por toda a sequência para poder calcular o anterior. Nesse caso aqui, o posterior também. Então, significa que não é paralelizado. Mas o funcionamento é esse. Desenrola a recorrente ao longo do tempo e calcula os gradientes para cada time step, a cada passo, e vai acumulando, acumulando, e no final optimiza os pesos. A gente falou também de RNNs, os modelos de Elman e Jordan, mas eles têm aquele probleminha do tamanho fixo, né, do vetor. O hidden state é um só, e ele vai ser atualizado à medida que a gente passa a sequência, e se ele ficar muito longo, a sequência for muito longa, ele pode perder algumas coisas da memória. Então, com isso, a gente introduz também algumas arquiteturas novas de modelos recorrentes que permitem que a gente tenha um controle maior do que entra e sai na memória, no estado. Então, isso aqui é como se fosse não, basicamente, uma regularização que a gente faz através da arquitetura. Regulariza mesmo, é como se diminuísse a complexidade desse espaço aí de configurações, introduzindo algumas operações aqui que a gente pode esperar que beneficie o modelo. Dessas operações tem. A primeira a gente define aqui outro outra memória, eu diria, não seria um vetor de estado, de certa forma poderia ser, mas a gente vai chamar de célula, de memória da célula, é esse C aqui, do mesmo jeito que tem um H, vai ter o C agora, e dependendo do estado anterior e da entrada atual, a gente controla a informação que entra e sai nessa memória da célula. A gente tem aqui o que é chamado de gating, a gente tem portas que vão controlar esse fluxo de informação. Um desses gates é o forget, é o de esquecer. Então, dependendo do estado anterior e da entrada atual, a gente passa uma camada linear por cada um, passa por uma sigmoide, né? Sigmoide, isso aqui vai ter um vetor de saída, cada valor entre 0 e 1. E esses valores vão ser multiplicados pela memória da célula. Então, se for um valor próximo de 0, vai tender a apagar aquela parte da célula. Se for próximo de 1, ele vai manter. Então, por isso é chamado de forget. Também tem outras como a input, que vai definir o que entra, que já vai ser somado na memória da célula. Vão ter outros também que vai determinar a saída, e por aí vai. O processo de gating é isso. A gente usa o estado anterior e a entrada atual para determinar
que é esquecido, o que é adicionado, que vai ser lembrado depois, e o que vai determinar a saída atual. A ideia da LSTM, que tem as equações, né? Mas a ideia da LSTM é essa. Isso aqui foi largamente utilizado, foi o modelo que ficou famoso, foi o modelo recorrente mais famoso que eu acredito que teve, justamente por causa desse processo. Então aqui tem a vantagem de sequências longas, esse modelo conseguia lidar melhor, poderia ser aumentar porque a gente já controla todo esse estado, toda essa memória. Aí uma variante, né, uma versão mais limpa da LSTM surgiu depois, mesmo sendo mais simples, que a ideia era simplificar, e aqui a gente vê que tem várias operações, então era de interesse ter um modelo mais leve que tivesse funções semelhantes de gating. Então aí surgiu a GRU, que é Gated Recurrent Unit, e também baseado em Gate, só que aqui vai ter outras portas, né? Vai ter uma porta de reset e outra de atualização. Já simplifica um pouco, mas também tem esse mesmo propósito. Também a célula de estado vai sair, né? Então, volta sendo só o H mesmo. Passar mais adiante, só queria mostrar mesmo isso. A gente ainda vai implementar isso aqui mais na frente, mas queria chegar mesmo aqui nas arquiteturas encoder-decoder. Vou voltar aqui o slide só para lembrar que é de interesse da gente ter esse tipo de sequência, né? Many-to-many, que as entradas, o tamanho das sequências de entrada e saídas possam ser variados. Isso aqui era fácil fazer, era basicamente pegar a saída direta de cada passo da sequência, mas alguns problemas não funcionam, como tradução. Então, esse modelo aqui é o de maior interesse, também para geração de texto. Então, com isso, foi introduzido uma arquitetura encoder-decoder, que consiste em duas redes recorrentes. Isso aqui, novamente, é aberto no tempo, então, esses Zés aqui é um só, a diferença é porque está sendo retroalimentado, né, digamos assim. Os vetores de estado estão representados dessa forma, e o outro modelo é o D, que é o decoder. Então, encoder e decoder. São duas redes recorrentes aqui. E qual é a ideia disso? Para que serve? Considere que eu tenho um problema, que eu tenho uma sequência de entrada e quero gerar uma sequência de saída. Pense em tradução, por exemplo, português para inglês. Cada entrada, vou inicializar aqui com o vetor de estados 0, vou passar cada entrada e vou gerando, e vou atualizando aqui esse vetor de estado, que vai ser a entrada do próximo estado do encoder. Vou passando aqui tudo, e quando eu passar a sequência toda, eu vou ter um HNX, onde NX é o tamanho da sequência de entrada, e esse aqui é um vetor de estado que representa toda a sequência. Isso aqui começa a ser problemático, né, porque é um vetor só e tem todas aquelas questões, mesmo sendo LSTM. E esse HNX, a gente pode considerar ele como sendo um contexto de toda a entrada, e ele vai servir como o primeiro vetor de estado do processo de decodificação. No encoder é normal a gente colocar esse H0 como um vetor de zeros, como a gente viu ontem naquele exemplo, das RNNs, mas aqui no decoder eu já vou colocar o estado final do processo de codificação. E aqui é o seguinte, eu vou ter uma entrada inicial, isso aqui, esse Y1, pensem como aquele token especial de início de sentença, o SOS. Ou então pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro token que você queira como início. Mas, esse exemplo aqui, vamos colocar o SOS. De acordo com o contexto, ou seja, esse estado final aqui e essa entrada atual, vai produzir um novo Y, o Y2. Isso aqui pode ser a primeira palavra ou o segundo token da sequência, a sequência final, né, que está sendo predita. Aí que a gente pega o Y2 e já manda o Y2 para cá como a entrada do próximo passo, junto com o estado anterior que foi produzido pelo primeiro passo da decodificação. Isso aqui vai produzir o Y3, que já é o próximo da sequência. E a gente repete o processo. Lembra que é o processo de geração autorregressiva. A gente coloca a última saída como entrada, próximo passo, e o estado anterior. Estou chamando aqui os estados ocultos do encoder de H, HDI, e do decoder S de J. Então, eu vou fazendo isso e vou gerando a minha sequência de saída. Aqui com minha frase em português, eu coloquei passo a passo. No final eu tenho um vetor de contexto que vai ter toda a informação da sequência, eu espero, e mando como estado inicial do decoder. Aí vou gerando palavra por palavra do que seria a tradução já em inglês, por exemplo,
até no final eu ter uma sequência de y, que vai ser meu resultado final. O h de, como a gente já viu, é uma função que vai depender do estado atual, do estado atual não, da entrada atual, x, e do estado anterior, h de i-1. Como isso aqui a gente está considerando que seja uma predição de token, né? Seria medir as probabilidades de cada item do vocabulário, a gente tem uma probabilidade aqui, e a probabilidade do YJ, ou seja, o Y atual, a saída atual, vai depender de todos os Y anteriores, Y menor do que J, e o contexto que foi dado aqui. Então, isso aqui vai dar uma distribuição de probabilidades no vocabulário, que vai ser calculado como uma função, que é o que justamente o decoder faz, que depende do S de J, o estado atual, e a entrada anterior. A entrada do J-1, que é o que saiu no último estado, e do contexto. Isso é uma visão geral da arquitetura encoder e decoder. A gente, melhor, foi introduzida em alguns papers, né? Um deles, um dos mais importantes foi esse aqui, Sequence to Sequence Learning, redes neurais, e ele introduz justamente esse processo com LSTMs. Em Silvan, só contexto, desculpa interromper, contextos históricos, né? O primeiro autor foi um dos criadores da OpenAI, né? Foi da OpenAI, foi? Desse paper? Não sabia desse. Eu sei que esse aqui é o... Tá cortando. Não sei se é só aqui. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo ou caiu? Sim, tá. Ouvindo, sim. Não, tô ouvindo. Eita, tá cortando lá. O Ivan tá cortando, mas eu pensei que era só do Google, os caras, não sabia que era foi pro OpenAI, não. É o William Zuckerberg, esse cara é o gênio por trás do OpenAI. Acho que cortou na hora que eu falei. Eu não sabia, não, desse cara aqui. Esse é o cara. Então foi... Tá aí. Então foi um dos idealizadores. Eu sei que teve outro paper antes desse que fazia esse mesmo processo com RNNs. E esse aqui é onde eles introduzem a LSTM no processo, né? Argumentando que tem mais essa capacidade de ajustar melhor a memória e funcionar com sequências maiores. Aqui tem todo esse processo aí que eu mostrei, vai passando, né, pela equação que a gente viu ontem da rede recorrente, para produzir o estado, e o Y que vai depender só do estado. E aqui é a predição da sequência, né? Meio que o modelo de linguagem. A probabilidade de distribuição de para toda a sequência vai depender dos X. Isso vai ser calculado através desse produto aqui das probabilidades. Ele até menciona que esses tokens especiais, né, deve terminar com esse, mais detalhes de implementação. É um dos papers importantes. Então, indo aqui adiante, a gente tem alguns probleminhas, né, como eu falei. Tem a explosão e dissipação dos gradientes, por causa da propagation through time, a perda da informação, por causa das sequências longas, e tudo está sendo salvo no vetor de tamanho fixo, custo computacional para o treinamento, né, que tem que ser passo a passo, e, como eu falei, um vetor para toda a informação da entrada. Tudo salvado naquele vetor de contexto. Então, o que é que a gente faz com isso, né? Com isso aqui veio outro paper muito importante, porque introduziu os mecanismos de atenção. A ideia é bem bacana. Chega a ser simples, né? Porque o nome já diz tudo. Prestar atenção na parte que é mais relevante no processo de decodificação. Como funciona? A gente tem essa limitação de ter só o H final, né? Mas a primeira coisa que vem à cabeça mas é só a gente mandar todos. A gente manda todos como contexto e, de alguma forma, o modelo vai ter informação de toda a sequência. Não dá para mandar todos, né? Até porque a sequência também é variável, a gente teria que fazer algumas operações antes. E também uns são mais importantes que os outros. Então, a ideia aqui é ponderar cada um desses Hs, desses estados ocultos de cada passo da sequência. A gente vai ter uma sequência de nx Hs aqui de entrada. Deixa eu dar um zoom aqui. Vai ter essa sequência aqui, e a gente vai associar um peso, um valor entre 0 e 1 para cada um. A gente, além disso, vai dar uma interpretação probabilística. Não é só o valor entre 0 e 1, mas vai ser que a soma de todos eles dê 1 e eles sejam entre 0 e 1. Então, a gente aplica uma softmax. Isso é mais para, a cada passo do decoder, ele meio que limitar essa atenção para algumas partes. Então, aqui vamos dizer que está 0,5, aqui 0,3, e os outros valores menores. Então, ele vai ponderar e, no final das contas, vai somar todos esses vetores, já multiplicados pelos pesos respectivos, soma tudo, né? E vai ser o novo contexto. Vou explicar esse processo. Entrou toda a sequência, foi produzido todos os Hs, e eles foram ponderados, mas o que é que vai determinar esses pesos?
que é que vai dizer o que é mais importante e o que não é? Vai ser justamente o estado atual do processo de decodificação. Então, vai ser feito assim. Eu estou aqui decodificando já, né? Depois que eu tenho todos os H foram calculados. Aí eu vou usar esse estado do D, esse exemplo aqui está o S2, para procurar quais desses Hs são mais relacionados com esse S aqui, esse S2. Tem várias formas de fazer isso. A forma que é mais comum na literatura é um produto interno. A gente faz o dot product de dois vetores e medir a similaridade entre eles. Então, o modelo ele vai aprendendo a produzir esses vetores que sejam mais semelhantes com o que é mais importante aqui. É aquela mágica do treinamento dos dados, né? Mas imagine que nesse passo do S2 eu tenha produzido um vetor do decoder. Eu vou fazer o produto interno desse vetor aqui por cada um desses, S2 com H1, S2 com H2, S2 até HNX. E claro, no passo 2, no passo 3 eu vou pegar o S3 com 1, 2, NX e por aí vai. Em cada passo desses, eu vou ter um valor, né? O produto interno de dois vetores é um escalar. Então, esse escalar aqui, ele vai servir para calcular esses pesos da atenção. Eu pego esses valores, passo eles por uma softmax, que vão ter todos eles, né? S2, o H1, S2J, H2, e todos esses valores, eu vou fazer exponencial aqui, divido tudo pela soma deles, e a parte de cima aqui do numerador vai ser o que eu vou estar olhando, né? Vai estar em questão. Então aqui tem score. Score é justamente a função de alinhamento entre o vetor de estado do decodificador com os do processo de codificação. Se eu tiver tudo isso, eu vou ter esses valores aqui, entre 0 e 1, que a soma seja 1. A exponencial é mais para deixar as coisas mais suaves, e eu vou somar eles. Então, é a soma ponderada de todos os Hs. Isso aqui vai ser o contexto a cada passo. Então, nesse primeiro passo aqui, eu vou ter um contexto, provavelmente vai ser 0, ou então só a saída final do encoder. Aqui eu já vou ter um que vai ser produzido pelo S2. Então, vai produzir um vetor de contexto, eu vou concatenar ele. É comum concatenar, mas algumas pessoas não concatenam, com o estado atual, S2, e já vou produzir outro. Isso aqui vai servir como estado atual. Quer dizer, o estado anterior que vai produzir o estado atual, né? Aí esse estado atual ele vai servir também para fazer todo esse processo de novo, ponderar e produzir o próximo. Esse tipo de técnica aqui ficou muito, muito conhecido, foi usado primeiramente em texto, né? E depois chegaram a usar até imagens. Então, existem modelos de mecanismos de atenção para CNNs, para tudo, basicamente. E daqui por aqui é isso. Alguém tem alguma dúvida? É um pouquinho mais complexo, porque já envolve mais vetores e todos os estados de cada parte, né? O PP é também do pessoal do Google, né? Sim, sim. Foi eu não esqueci, acho que é Show alguma coisa, o autor, o sobrenome. Era isso que eu ia perguntar. Isso aí está num paper que você tinha mencionado, era isso? Essa parte aqui, essa explicação, a referência? Eu não coloquei aqui, mas eu vou buscar esse paper e atualizo esses Massa, slides. massa. Valeu. Tem o NID, né? Aquele paper clássico dele. Não, esse aí foi recente. Isso aí é de 2014. E foi quando eles usaram. Porque, assim, aqui o mecanismo de atenção está associado a dois modelos recorrentes. O Attention Zone Need, ele realmente argumenta que a atenção é tudo que você precisa. Então, ele faz um modelo que é baseado somente em atenção. É o foco dele. E o nome desse modelo é o Transformer. A gente vai ver esse paper aqui. Mas ok, até aí. Lembrando aqui, tem Então, dois só para modelos. pegar o gancho que você comentou, Silvano, então, aqui ainda tem a parte de recorrência, né? Aqui ainda precisa, não só atenção, senão a Isso, recorrência também, né? isso. Perfeito, Aqui ainda tem perfeito, recorrente. Isso aqui é perfeito. essencialmente recorrente. A diferença é que a gente está anotando todo passo, todos os passos aqui da sequência de entrada e ponderando a cada passo da saída. Ainda é recorrente. Aí a gente ainda precisa de fazer o backpropagation through time aqui, ainda precisa, ainda não pode paralelizar, e tem todas essas questões que a gente viu. Mas o problema de memória está teoricamente resolvido. A gente já pode olhar para certas coisas que são mais importantes em dados momentos.
A ideia é essa. Tem um, não é esse não. Esse paper aqui, ele é o que introduz, cadê? Não, esse aqui é o primeiro do encoder decoder, né? Aquele que eu tinha mencionado, que é usando só RNNs, que faz o processo de inferência, né? Calcula as probabilidades. Alguns links importantes que eu botei, aqui. Esse aqui é bem ilustrado, esse modelo sequence to sequence, né? Essa arquitetura, com atenção. O modelo tradicional é dessa forma. A gente passava sequência, item por item, né, elemento por elemento. O modelo tinha um estado aqui que representava tudo e aí gerava saída. Aqui é o exemplo da tradução, a gente passa token por token, e depois que tem tudo processado aqui, ele vai produzir a saída. Debaixo do pano, né, tem o encoder e o decoder, passa o contexto para cá, o contexto seria aquele último estado, aqui, mesma coisa para o exemplo de tradução. E aqui ele mostra aquilo, né, o contexto é um vetor só, então tem aqueles problemas de memória. Aqui mostra as redes recorrentes, tudo aquilo que eu já mostrei, o vetor do estado, a entrada atual, adiantar aqui para onde ele introduz o... Aqui, atenção. Deixa eu ver se aqui mostra. Aqui, a ideia é essa. Ele guarda todos os vetores ocultos de todos os processos, de todos os passos, né? E ele vai servir de contexto para o que vem a seguir, no decoder. E como faz isso tem todos, todos os vetores aqui da entrada. A entrada foi uma sequência de tamanho 3. E aqui está a atenção, o decoder no passo 4. Um passo aleatório aí, só para exemplificar. Aí calculou o score, né? Provavelmente um produto interno. O produto interno desse por H1 produziu 13, desse por H2 9, desse por H3 9 também. Depois disso aqui aplicou um softmax para normalizar, aí deu para ver que esse vetor aqui, esse do 13, ele foi o mais importante, né? O peso dele foi o maior. Então, ele é o que tem mais a ver com esse processo, esse passo 4 aqui. Na soma ponderada, esses valores aqui foram bem pequenos, eles basicamente vão ser descartados e o que vai sobressair vai ser esse primeiro vetor aqui. Quando for somado, ele vai ter esse resultado final que vai se parecer bastante com esse 1, esse H1. Esses dois aqui nem tanto, né? O peso é muito pequeno. E esse vetor aqui vai servir de contexto, ele vai servir como entrada para o decoder para gerar o Y4, no caso. Si vamos, nesse caso, ainda temos com recorrência ou já é algo paralisável? Nesse caso que você acabou de explicar. Aqui é recorrência ainda. Aqui é a mesma coisa que Perfeito. é tudo recorrente. Isso aqui mostrando a mesma coisa também, o processo. Aqui dá o exemplo. É bom você dar até uma olhada, né? Se quiser se aprofundar mais. É bem didático esses exemplos. Aqui já no processo de tradução. E com isso dá para construir uma matriz. Porque para cada parte da saída, cada passo, né? Vai ser produzido alguns vetores ponderados, né? E a gente pode pegar esses pesos e plotar. Então, para cada passo da saída, a gente vai ter uma lista de pesos que vai relacionar cada parte da entrada com a parte atual da geração, com a etapa atual da geração. Então, aqui o que tem de preto é próximo de 0, não é muito relevante, o que tem de cinza, claro, mais branco, é próximo de 1 na softmax, que já é mais relevante, né? São vetores mais relevantes. E na tradução, o que isso aqui significa? Ó, é de francês para inglês. Provavelmente, assim, essa palavra é essa, né? Fazendo a tradução direta, mas vocês veem que algumas não fazem parte da diagonal principal. Por quê? Porque a ordem das palavras em inglês não é necessariamente a mesma em francês. Então, essa palavra aqui já se relaciona mais com essa. Então, daí a gente consegue ver em cada parte aonde o modelo estava olhando mais. Quando ele estava aqui, ele estava olhando mais para essas palavras. Aqui ele estava olhando bastante para essa aqui. Então, a gente tem esse mapa aqui, essa matriz de pesos de cada parte do processo de geração, de tradução, nesse caso. Por aqui é isso. Aqui tem um link também mostrando as LSTMs, a imagem que eu peguei aqui da rede aberta no tempo. Aí também mostra aquele problema de dependência, no caso, e como eles introduzem os LSTMs, de onde vem a ideia, né? Essa parte de controlar a informação. Por muito tempo ficou sendo usado LSTMs ou GRUs como mecanismo de atenção. Muito tempo que eu digo, alguns anos, né? Tudo tão rápido. E foi aí que o Google deu uma melhorada bastante, né? No tradutor, muita gente notou, até pararam de fazer os memes, né? Que a tradução era ruim. Conseguia traduzir mais sequências maiores e até parágrafos todos.
Tudo isso graças ao mecanismo de atenção. Ok, mas aí a gente pode dar um passo agora. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. O próximo passo aqui natural, né, seguindo a ordem cronológica, é o transformer. E a gente fala tanto aqui, agora a gente desmistifica esse processo. Ele foi introduzido, como foi mencionado, né, esse paper de 2014, o Attention is All You Need. Esse paper foi daqueles que muda tudo. Porque a ideia central aqui é um modelo, são dois modelos recorrentes que eles têm um mecanismo de atenção entre eles. Mas agora o foco dessa arquitetura vai ser o próprio mecanismo de atenção. Só que não é essa mesma atenção aqui que relaciona uma coisa com a outra. Vai ser o que é chamado de self-attention, autoatenção. É uma atenção da entrada com ela mesma. Eu vou mostrar mais um exemplo aqui. Mas a arquitetura do Transformer é essa. Ele também é um encoder-decoder. Essa imagem aqui foi tirada do paper, né, do Attention is All You Need. O encoder é desse do lado esquerdo e o decoder do lado direito. É como eu falei, o self-attention é o elemento, o bloco principal aqui, é a Pode sacada dar do um zoom Transformer. aí, Silvana? Não, Sim, sim. obrigado. O self-attention, que é a parte, só para seguir, é a parte principal do Transformer. Também vou mostrar o que significa o multi-head attention. Não é só uma atenção, né? É como se fosse uma atenção de múltiplas cabeças. Cada um vai ser meio que vai por um caminho diferente para ter propósitos diferentes, mas com a mesma ideia. Também tem algumas camadas feed-forward, mas para fazer uma projeção do espaço de embeddings para o outro. E uma das coisas principais também é o positional encoding. A gente não tem um modelo de recorrência aqui. Então a gente não tem mais essa noção de ordem, e o que vem antes e depois, qual é o token que vem primeiro, segundo. Então a gente tem que bolar alguma estratégia para adicionar essa informação de posição na entrada, nos vetores de entrada, para que o modelo entenda e tenha essa noção, tenha essa informação. E é daí que vem o position encoder. Isso aqui é paralelizável, né? Como a gente vai ver. E é por isso que a gente consegue mandar para o transformer no encoder toda a sequência de uma vez. Não precisa fazer o passo a passo. Mas aqui, imaginando geral, vamos seguindo aqui para entender essa transição. As RNNs, como eu falei, custosas computacionalmente, porque elas trabalham em sequência, né? Primeiro um, depois outro, depois outro, depois outro, até passar a sequência toda. No caso do Transformer, tudo de uma vez. Vou passar toda parte aqui, todos os elementos da sequência em um passo só. Vai ter alguma mágica aqui dentro que vai produzir as saídas. A gente pode ver também a questão como seria esse grafo de acesso, né? Em uma parte da sequência, como se só enxergasse o que vem antes e depois, tivesse um acesso direto, né, nas RNNs. No caso do Transformer, não. Por usar o mecanismo de atenção, em cada parte da sequência a gente tem acesso, tem informação de todas as outras partes. Isso aqui é útil para criar embeddings mais ricos, como no exemplo que eu vou mostrar assim. Então, aquele processo encoder-decoder, né? Aqui vai mudar só que na parte do encoder tudo vai ser passado de uma vez, todos os elementos de uma sequência, mas o que é que vai ser entrada e o que é que vai ser saída? Na entrada, vai ser a sequência como a gente conhece, ser passada tudo de uma vez, e na saída vão ser embeddings. A dimensão de entrada, o formato da entrada é igual ao formato da saída. Por exemplo, aqui é o embedding de D, e aqui vai ser o outro embedding para D. Só que a diferença é que ele vai ser transformado de acordo com todas as outras entradas. Aqui vai ficar mais claro. Considerem duas frases. Please buy an apple and an orange. Comprei uma maçã e uma laranja. E o outro que é Apple unveiled the new phone. Esse Apple aqui tem significados diferentes, né? Um é Apple fruta e outro é Apple a marca. Se eu usar o mesmo embedding, como era no caso anterior, como era naqueles Word Vectors que a gente viu, Word Embedding que a gente viu na outra aula, não ia ter tanta diferença. Não ia ter nenhuma diferença, na verdade. O que eu quero é que quando eu falar Apple, ele olhe para o contexto, ele olhe para toda a frase e coloque esse vetor aqui na posição mais indicada, se é perto dos embeddings relacionados a empresas, a celulares, ou se é perto dos embeddings de fruta, perto de maçã, melancia, essas coisas. Então, a ideia do transform, do encoder, é transformar esses vetores de forma que eles fiquem mais ricos, porque eles vão depender agora do contexto. Eles vão ter uma semântica agora. Eu vou empurrar ou puxar esses pontos no espaço
para ficar de acordo com o contexto que eu quero. E aqui, pronto, vendo o contexto, esse Apple por Orange, então viu toda essa sequência aqui, provavelmente no processo de atenção, o peso de laranja foi maior, então esse peso aqui foi usado naquela soma ponderada para alterar esse vetor aqui de maçã. Da mesma forma aqui, de maçã, ele, nesse contexto novo, ele viu o phone e provavelmente teve um peso maior e foi usado para alterar esse vetor aqui. Nesse exemplo, Orange, que estava na posição 11 e 11, é o espaço de 2 dimensões, só para dar um exemplo. Mas, normalmente isso aqui é 512, 1024 dimensões. Mas, por exemplo, Orange estava aqui e phone estava aqui, no 11 e 11 e no 1 2. Então, essa palavra, essa Apple que tem aqui, que vai depender do contexto, depois que eu passo pelo mecanismo de atenção, vai ser feita essa soma ponderada de todas as palavras, as que têm mais importância é como se fosse empurrar mais esse ponto aqui, esse embedding para mais perto, puxar para mais perto aqui, né? Porque ele vai ser construído agora a partir da soma ponderada das outras palavras e dela mesma. Eu espero que fique mais claro aqui no exemplo, mas a ideia básica é essa. É a gente construir embeddings mais ricos. Agora é variável, né? Agora cada embedding de cada palavra vai depender de toda a frase. Isso é uma das grandes vantagens do Transform. Já no processo do decoder, também é uma geração autorregressiva, né? Passaria todos esses embeddings do encoder como entrada, daria uma palavra, um token inicial, e a partir daí geraria o próximo. E lembre que a cada parte daqui está olhando para tudo, né? Com pesos diferentes. Esse aqui é mais importante, esse é mais importante nesse processo, até gerar a frase toda. Vai gerando, né? Todo aquele processo autorregressivo, a saída daqui vai ser essa entrada, a saída daqui vai ser a próxima entrada, e por aí vai. Mas, e como codificar a posição, né? Lembra que eu falei lá do Positional Encoder. O modelo agora ele não tem essa noção de sequência, a gente precisa embutir já na entrada. Então tem alguns requerimentos para isso aqui funcionar. Porque a princípio a gente poderia dizer, mas vamos colocar só, para cada vetor a gente soma o primeiro com 0, depois com 1, depois com 2. Aí isso aí ia recair naquele mesmo problema que eu falei na outra aula, né? Vai ficar enviesado por magnitude. Vai ser diferente o tratamento de um vetor que teria uma posição 1000 do que teria uma posição 0. Então, isso aí já não vale. A gente poderia usar também, talvez, one hot, só que aí algumas posições, algumas colunas ficariam com valores diferentes entre si, né? Então, também não poderia. Também não poderia fazer um binário normal, porque a distância entre os dois passos de tempo consecutivos não seria constante. Se eu fizesse a diferença do 1 para o 2 e do 99 para o 100 seria diferente. Tem várias sutilezas aqui. Então, a gente tem que ter um esquema de codificação que generalize bem para sentenças maiores. Ou seja, o modelo ele deve ser agnóstico ao tamanho da sequência. Ele deve entender a posição de cada token, de cada elemento, porém, tanto para sequências pequenas quanto para sequências menores. E essa noção de distância também. A distância da primeira palavra para terceira tem que ser exatamente a mesma da 51 para 53. E deve ser determinístico. Outro critério aqui. Determinístico no sentido de, sempre que eu estiver na posição N, ele vai produzir aquele vetor de posição para a posição N. Ok? Talvez fique mais claro aqui, mas a ideia é a gente usar senoides. Nesse paper, eles tentaram com outros tipos, inclusive um positional encoder treinável, mas o que funcionou melhor foi o que usa senoides. E que funciona assim. Para esse gráfico aqui, né? Aqui vai dizer a dimensão do vetor, seria aquele input dimension, no exemplo anterior, e o index, que é a posição do token na sequência. Então, na dimensão 0, eu vou ter senoides de várias frequências diferentes, né? Na posição 0, eu vou pegar esses valores aqui e construir um valor novo, um vetor novo. Esse vetor aqui vai ser esse P0 para essa sequência, para esse elemento, o P0 desse aqui e o desse aqui. Então, esse aqui eu já vou ter um vetor de posição. No segundo, eu vou fazer a mesma coisa. E por aí vai. Não precisa entrar em muitos detalhes aqui, mas a ideia é basicamente essa. A posição
nessa parte aqui do index, da sequência, e a posição no vetor, considera aí um vetor de tamanho 512, mais ou menos utilizado. Ele vai ser calculado por seno e cosseno dessa forma. Então, a frequência varia, e de acordo com esse d-módulo seria o tamanho total. Esse exemplo aqui seria o 512. Então, vai depender do index. E vai ser alternando entre ímpar e par, seno e cosseno. Isso aqui eu poderia passar horas nesse assunto, porque não é tão simples, né? E fica um gráfico dessa forma, se a gente plotar tudo. Mas entendam os critérios, os requerimentos para isso existir, o que deve ser atendido, e que, nesse exemplo aqui, são embeddings de tamanho 64. E aqui, deixa eu dar o zoom. E aqui é uma sequência de 10 tokens, né? O token 0, 1, 2, 3. E a gente, através dessas equações aqui, a gente vai gerando senoides de diferentes frequências, e a gente calcula o valor dela em cada elemento cada coluna do vetor, que é a dimensão 64, e para cada posição na sequência também. Aí no embedding 0, no primeiro embedding lá que tem da sequência de entrada, aí a gente soma com esse vetor aqui. Aí no segundo, a gente soma com esse segundo. Terceiro, soma com esse. E por aí vai. Então a gente soma mesmo, operação elementuais, né? É de coluna a coluna, por isso que, de elemento a elemento, por isso que a dimensão dos embeddings tem que ser a mesma do positional encoder. Então a gente vai somando. Tentaram também, não sei se foi no mesmo paper, mas em outro, concatenando ao invés de somar. E isso foi muito mais recursos computacionais exigidos. Pode falar, Inácio. Não, só para recapitular então, aqui eu teria uma sequência que teria, basicamente eu falo, 8 elementos e a dimensão do embedding seria 64. Só para eu... É isso que você está comentando, né? Perfeito, perfeito. Obrigado. Exato. Deixa eu ver se eu consigo usar esse... Vocês estão vendo aí o risco, né? Sim. Fazer assim, então, vamos supor que eu tenho uma sequência de 10 tokens, né? Então, aí eu ia somar o primeiro com esse aqui. É colocar na posição 1, talvez fosse um olá, bom dia. Aí no olá eu ia colocar esse aqui. No bom, eu ia colocar esse. Tudo somado com os embeddings já de cada palavra, né? Aqui no dia. Aí eu ia fazendo esse processo, somando um com o outro, até no final eu ter os embeddings, só que com informação adicionada a cada um deles, que é justamente da posição. Isso, nesse caso eu teria para cada que já teria um embedding nesse exemplo didático de 64, dimensão 64, né? Olá, bom dia, para cada um dos embeddings nessa dimensão 64 adiciono a posição codificada com essas senoides, mas ainda depois, só para eu lembrar bem, eu passaria depois pelo encoder, né? Isso. E todo esse processo aqui é antes do encoder. Perfeito, exatamente. Era para ver se estava perfeito. Aqui, olha, eu tenho aquela camada que eu mostrei, né? Que a camada de embeddings converte de one hot, aquela que está no vocabulário e tal, para a representação densa. Vou mostrar aqui. Esse aqui é uma camada bem simples. Isso seria algo que já estaria treinado em um corpus específico, né? Que ele já faria embedding. Seria treinado na hora mesmo do treinamento do Transformer. Ele é treinado durante o Transformer também. Isso. Já que o embedding já estava treinado. Então ele treina tudo. Ele treina tudo, A ideia é treinar tudo. Perfeito. Mas boa pergunta, Alice. Aqui, então, tem esse que converte do vocabulário, né, dos index, o OneHot para uma representação desse, de embeddings, e esses embeddings vão ser somados com a saída do position nessa parte aqui. Ele vai produzir e somar de acordo com esse tamanho. Não é treinável. O positional encoding é uma etapa determinístico. É determinístico, através de seno e cosseno. Também pode ser treinado, mas o que é mais usado é de fato esse. Aqui é um exemplo com 300 a dimensão dos vetores, né? E 100, aqui é a posição da palavra, né? Uma sequência de tamanho 100, que já começa de baixo, e aqui é nas dimensões de embedding. São embeddings de tamanho 300, sequências aqui no eixo Y. Então, cada linha dessa seria a posição de uma palavra. O modelo entende que daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, e de qualquer parte. Se aumentar muito a sequência, ele não vai perder performance com isso, perder entendimento.
ele vai entender que é de fato uma posição em outro lugar, é outra posição. Então essa é uma das sacadas desse Position Encoding, ok? Então pronto, a gente já tem tudo preparado aqui para enviar para o encoder e para o decoder. Começar com o encoder, né? O tempo já está quase, mas eu acho que dá tempo a gente acabar aqui. A ideia é o self-attention, que vai permitir que cada elemento olhe para todos os outros e pondere baseado no que é mais semelhante. Então é isso aqui que vai capturar essas relações complexas, que vai fazer todo aquele negócio de Apple é o quê? É maçã ou celular? E é assim que funciona. Deixa eu mostrar aqui. É esse bloco aqui, em multi-head attention. Depois a gente se preocupa com esse multi-head. Vou focar aqui no self-attention, esse bloco laranja aqui. Quando eu passo um embed de uma sequência para o self-attention, ele vai pegar 3 vetores, vai projetar esse embed já com position encoder em 3 espaços vetoriais, o de query, key e value. Consulta, chave e valor. E eu vou voltar depois para esse slide, mas eu considero que eu tenho esse vetor de embed de uma palavra só, de um token só, aí ele vai passar por uma transformação linear mesmo, para produzir 3 outros vetores. Até agora pode até parecer um pouco sem sentido, mas são 3 redes, 3 camadas independentes que vão produzir 3 outros vetores, chamado Q, K e V. E isso aqui a gente já introduz um problema de busca, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma query a um desses vetores aqui da query produzidos para um token. Eu vou fazer o produto interno dessa query, as chaves, as keys de todos os tokens da sequência. Token 0 com o token 0, token 0 com o token 1 e por aí vai. Eu vou fazendo os produtos internos. Dessa forma aqui. O K, que é a chave transposta, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de um produto interno. Não se preocupe com essa raiz de DK, é só para dar uma escala melhor para o problema. E vou passar por uma softmax. É a mesma ideia da atenção que eu mostrei aqui. É como se isso aqui fosse a query e cada um desses aqui fosse as chaves, as keys. Só que, para ser algo treinável, algo que seja otimizável, eu vou projetar em outros espaços, né? Eu vou colocar pesos treináveis para produzir as chaves, as keys, as queries, as keys e os values. E depois que eu fizer tudo isso, que eu fizer esses produtos internos todos aqui, e passar pela softmax, dividir pela raiz de DK, é um valor empírico, mais ou menos. Então, eu vou ter aqui valores entre 0 e 1, que a soma seja 1, e vou multiplicar pelos values, pelos valores de cada um, que seja correspondente. Eu estou aqui no primeiro token, o token 0. O query 0, produto interno com key 0, query 1 com key 1, não, query 0 com key 1 e por aí vai. Query 0 com key 2, query 0 com key 3, e quando eu tiver todos esses valores, eu faço toda aquela softmax e tudo, e multiplico pelos velhos. Tem um exemplo melhor. Então, eu vou ter esses matches aqui, né? Esses valores entre 0 e 1. Então, nesse exemplo, 25%, né? Vamos dizer que deu 0,25 nesse produto interno já ponderado com software. Então, eu vou multiplicar esse 0,25 com esse valor aqui. No final de tudo, eu vou somar ter o resultado. Outra forma de ilustrar, né? Eu tenho uma frase e em alguma parte dela tem a palavra it. Eu quero saber quem essa palavra, esse token, se relaciona mais daqui. Ou seja, como eu vou transformar ele. Porque, por exemplo, se it estiver se referindo a robô, a robot aqui, então eu quero que esse vetor seja mais próximo desse. Aí o que é que eu faço aqui? Eu vou fazer o produto interno dessa query 9, com aqui 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. É como se eu tivesse um monte de páginas, né, e estivesse usando essa consulta aqui para comparar com as chaves, e a partir daqui eu vejo a semelhança, e a partir dessa medida, essa semelhança quantificada, eu vou ponderar os valores. Então, aqui, depois que eu fiz isso, deu 0,3 aqui, 0,5 aqui, os outros nem tanto. Então, esse item aqui seria transformado, né, mais próximo desse robot. Essa soma ponderada, ele ia se aproximar mais desses dois aqui. Mais de robot. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Esse match, para eu poder ter o K e o V, eu preciso treinar o vetor, o qual vem do embed e do positional encoding. Eu tenho um vetor que já passou por aquelas etapas primeiras, eu treino três redes, digamos, e eu tenho o K e o V, né? Isso.
Aí depois, então, eu vou ter esse produto interno, e a partir desse produto interno, que é resultante dos valores treinados, então eu vou poder ter um match. A ideia é que a rede consiga aprender que, no caso do exemplo que você colocou, o IT deveria ter um match alto com o robot. Exato. Ele tem que treinar de uma forma que os valores que ela produza no vetor que K e V, ou bom, até agora eu que estou compreendendo o K e o que V não compreendi muito bem, mas bom, talvez não compreendi nenhum, né? Mas ela tem que ser treinado de uma forma que, independentemente das camadas anteriores, mas quando ele produza o K, o Q e o V, tem que bater um match alto, um match, né? Alto para o IT com o robot. Exato. Mas O só que V, esse treinamento é um só. A gente não sim, vai não, se preocupar em treinar e cada um separado. não, essa parte eu entendi, essa parte eu entendi. Aqui ainda não consigo entender o V, né? Mas olha que depois. O V vamos imaginar o YouTube. Você procura lá o vídeo pelo título, aí ele vai comparar o que você digitou com todos os outros títulos que tem no banco de dados. Aí quando achar um parecido, aí o V seria o próprio vídeo. Então o V é o próprio valor do vetor aqui. O Q e o K, eles estão sendo usados só para ponderar. Mas vamos ponderar o quê? O V. Dessa forma aqui. Aqui eu estou produzindo esse softmax, velho, esse produto interno, multiplicado por uma constante, né? Um escalar. Só que ele vai estar ponderando justamente esse V aqui. Ele vai dizer quais Vs são mais importantes. E é justamente os Vs que vão, que seriam plotados aqui, digamos. É como se aqui tivesse um plot dos Vs. Aí eu vou ponderar pelo Q e o K e empurrar ou puxar o V para onde eu quero. O V é o que é importante, é o conteúdo. Não sei se deu para entender. Olha que aos poucos irei entendendo. Olha que tenho uma pequena noção, mas olha que ainda irei entendendo aos poucos. Mas dá para ter tendo sentido, né? Que em algum momento eu vou compreender. Sim, sim. Mas olha esse exemplo. Aqui tem a frase toda, né? Aí eu peguei dizer que nessa etapa aqui do it, eu fiz aquele negócio lá de procurar fazer o produto interno do Q com o K e usar isso para ponderar os Vs, né? Cada um desses vai ter seu próprio Q, K e V. Aí eu vou usar o K desse aqui, a chave desse, ou melhor, a query desse, o Q, para fazer esse produto interno com cada um dos Ks, das chaves de todos os outros, e a partir desse score, esse é o resultado do produto interno depois do softmax, vai ser usado para ponderar os Vs. Então aqui, olha, o weight, ele não tem muito a ver com esse primeiro V token especial, não tem muito a ver com esse must, obey, nenhum desses. Mas esses aqui que tem um peso maior, quando eles foram multiplicados aqui, o vetor ele fica intacto, né? Quase intacto. Depois, quando eu somar tudo isso, esse vetor aqui, ele vai ser construído basicamente como uma combinação desse próprio it, mas também desse robot e do it. Então, ele vai ser o novo valor do vetor de it, ele vai ser próximo disso. Porque se em qualquer parte da sequência ele for mencionado, ou melhor, nessa parte aqui, o it, o modelo já vai saber que é sobre isso, porque ele vai enxergar esse vetor aqui. E ele vai, como é a combinação dessas palavras aqui mais importantes para ele, então vai entender que está se referindo a robot mesmo. Aqui também tem mais um exemplo. E engraçado que foi, bom, no exemplo, né? Mas ele deu mais peso ao robot que aí propriamente, né? Que isso é algo que outro modelo longe na vida nunca faria. Isso, Né? porque É ia algo ser muito sempre algo fixo. Aí aqui, por ele poder alterar, aí a gente já consegue dar um contexto a cada palavra. Esse it poderia estar se referindo a outra coisa. Aí esses pesos já seriam diferentes. não, mas nesse contexto ele consegue ver muito bem que seria o robot quase, né? O que daria o resultado do exemplo aí, né? Isso. Aí mais mostrando aqui como isso tudo é feito, tem uma frase de dois tokens, né? Think Machines. Então, tem os embeddings de cada um, o X1 e X2, que é chamado aqui, são embeddings de tamanho 4. Então, aqui já tem o Position Encoder e tal, não se preocupem com isso. Mas aí vai ser produzido para cada um deles a query, key e value. Isso através de camadas lineares, né? Matrizes. Vou pegar esse vetor, multiplicar por essa matriz e eu produzir isso. Esse por esse dá esse por esse dá esse.
Da mesma forma para machines. Então, eu teria já isso para cada um. Aí, no primeiro passo da sequência, eu vou pegar o Q1 e multiplicar, fazer o produto interno por K1 e vou ter esse valor aqui, 112. Aí vai ser, eu vou dividir por 8, né? Porque seria a raiz de DK, e aí vai dar 14, e depois passo pela softmax, do 0,88. Ainda nesse primeiro passo, eu vou multiplicar, fazer o produto interno, aliás, do Q1 com o K2. Ou seja, a relação do thinking aqui com ele mesmo é 0,88, já é esperado que seja um valor alto, porque ele remete a ele, claro, e com machines já deu um valor menor, 0,12, mas ainda é relevante, né? Fiz o produto desse com esse. Pronto, até agora eu não usei os velhos. Aí Silva, agora, rapidinho, o DK, desculpa, o DK me perdia. Eu achava que o DK era alguma dimensão, mas não é. o DK é a dimensão do embedding. Que aqui não seria 4? Seria 4. Foi mais pelo exemplo mesmo, deve ter alguma coisa errada. Tá, não, é só para saber se eu tinha entendido. Então, eu tinha entendido sobre o exemplo que não está numericamente certo. Isso, não está certo numericamente. Mas o DK é esse tamanho mesmo. Então, aí eu vou pegar esses valores, né, 0,88, 0,12, e vou multiplicar eles com... Lembra, ainda estou no primeiro passo. Eu ainda não estou calculando para machines. Ainda é só... Esse aqui é a query. Ele vai calcular com todos os outros, mas aqui está no passo dele. Então, esse 0,88 vai ponderar o V1, que é o V dele, e o 0,12 vai ponderar o V2, que é o velho de machines. Eu vou somar isso tudo, esses dois vetores, elemento a elemento, e vou produzir o Z1. Z1 vai ser um novo embedding ele vai ter informações, ou seja, vai estar numa posição nova no espaço que tenha mais sentido para essa palavra. Aí o mesmo processo eu faço por Dentro do machines. contexto que ele foi analisado. Isso, dentro da frase. Ok? Isso, exatamente. Porque já estou fazendo um embedding que olhe o contexto da frase que ele estava. Exato. Ele vai ser alterado de acordo com as outras palavras da própria sequência dele. Por isso é self-attention, né? A atenção da sequência para ela mesma. A cada elemento dela, a gente vai ver todas as outras palavras, incluindo ela mesma, que é mais relevante. E a gente altera esse embedding, levando isso em consideração. Aí é como é legal. Tudo isso que eu mostrei aqui, a gente pode representar por matrizes. O X1, o X2, eu posso empilhar eles aqui, né? O WQ, que seria a camada linear, que ia multiplicar o X e produzir o Q, eu posso também fazer dessa forma, né? Que vai empilhar e vai produzir o Q1 e o Q2. Tem duas linhas, né? Cada linha aqui seria um token, seria do tamanho da sequência de entrada. Então, Aqui você está pegando falando tudo dos isso, valores que são treinados. Você está falando dos pesos que são treinados. Omega Q, omega K, omega V. São os pesos da rede que você vai treinar, né? esses aqui. Isso. Esses aqui são os treináveis. Só para remeter ao que você tinha colocado antes, para eu continuar. Perfeito. Massa. Perfeito. Aí, quando eu tenho esse Q, K e V, já no formato de matrizes, que é a sequência toda aqui, eu posso fazer essa operação, olha como fica interessante. Matricialmente também. Perfeito. Matricial. Perfeito. Tudo Perfeito. matricial. Se fizer a multiplicação de matrizes, aí é paralelizável, né? E é muito eficiente. Tem hardware feito só para isso. Então, todo esse processo aqui, ao invés de passar a sequência toda, passo a passo, para um modelo recorrente, e tudo aquilo que a gente já viu, eu faço só uma Vai de multiplicação de uma vez. matrizes. Vai de uma vez. Tudo de uma Perfeito. vez. A produzir os ex. Então, a gente só precisa de atenção no final, né? Attention all you need. Perfeito. Tem outro tipo de atenção aqui, além de self-attention, que é o cross-attention. Quando eu estiver passando os dados do encoder para o decoder, eu vou ter que fazer um cruzamento da atenção, né? Porque uma coisa vai ter um vocabulário, será um vocabulário francês, e outro vai ter um vocabulário inglês. Às vezes compartilha o mesmo vocabulário, mas às vezes não. Mas de qualquer forma, a gente trata dessa forma. As chaves e os valores vão vir do encoder, e as queries, ou seja, minha busca, minha consulta, o que eu vou buscar, vai vir do decoder. E faz todo sentido, né? Porque no decoder, eu vou procurar o que se relaciona melhor da sequência do encoder e vou usar isso para ponderar essa informação que vem do encoder para produzir a saída do decoder. A gente viu self-attention, que é a key, value e query sendo produzidas
a partir da mesma sequência de entrada. Esse outro tipo de atenção, só para a gente juntar o encoder com o decoder, faz dessa forma. Key velho do encoder, query já daqui. Esse processo de decodificação. Dessa forma aqui. A query vem daqui, do decoder, e vai ponderar os valores do encoder através das chaves do encoder. E outro exemplo. Self-attention, tudo vem de uma sequência só, aí faz tudo aquilo que a gente já viu agora. E o cross-attention, a única diferença é essa. Ouvir de cantos diferentes. Isso é útil para fazer aquela associação, né? Que a gente viu até. Seria mais ou menos isso. A mesma ideia desse aqui. Isso aqui seria o cross attention. Uma analogia, né? Não é exatamente isso, mas a ideia é. Ok, até aí? Uma pergunta? Então, tem outros módulos no Transformer, que são essas camadas residuais e de normalização. Tudo isso está só normalizando por layer, né? A dimensão da camada, das features, e só para normalizar mesmo, e passando por camadas feed-forward, mais para fazer projeções em outros espaços. Então, tudo isso aqui é treinável, né? Todas essas camadas feed-forward, query, key, value, tudo isso vai ser treinado. E aí que fica o conhecimento do Transformer. Todo o conhecimento do GPT, por exemplo, vai estar nessas camadas treináveis. Já está perto, vai dar tempo. Outro aspecto importante do Transformer é o mascaramento. No treinamento de modelo recorrente, o modelo ele não via o que viria a seguir, né? Quer dizer que eu estivesse treinando o modelo de linguagem. Aí eu mandei uma sequência de tokens até o N. Ele vai ter que prever o N mais 1. O Transformer, como eu mando tudo de uma vez, eu tenho que dar alguma forma aqui de mascarar algumas entradas para ele não colar, né? Ele não olhar a saída esperada e já prever aquilo. Que aí não serviria, não ia treinar. Então, para isso eu mascaro. E é feito dessa forma aqui. Antes de mandar para a Softmax, aquelas matrizes lá dos pesos, não os pesos treináveis, mas os pesos da atenção, os scores. O que eu não quero que o modelo veja, cada parte da sequência, eu vou definir como menos infinito. Por que menos infinito? Porque quando eu aplicar a softmax em algum desses valores, isso aqui vai para zero. Então ele vai borrar, apagar aquela entrada, ok? Então tem dois tipos de máscara. Tem a máscara de atenção causal, isso aqui é normalmente uma matriz diagonal, que vai fazer com que para cada parte da sequência, principalmente em treinamento de modelos de linguagem, o modelo não olha o que vem a seguir. Ele vai tentar prever o próximo token. Então, ele não pode saber de nada futuro, porque justamente ele vai ser treinado para isso. E outro tipo de máscara é a máscara de padding. Quando tem aquele problema das sequências de tamanhos variáveis, e tudo vai ser colocado no mesmo batch, então, o padding é feito colocando esses menos infinitos nessas máscaras que vão ser multiplicadas pelos scores. Nessa etapa aqui, a gente tem a matriz dos scores, né? Aqui, essa parte aqui do softmax, até esses parênteses, e a gente altera esses valores de acordo com a função que a gente quer, ok? Então, para finalizar aqui, tem alguns exemplos de modelos famosos que usam Transformer. Vou começar aqui falando dos modelos baseados em encoder. Por exemplo, o BERT. Algum de vocês já deve ter ouvido falar no BERT, né? Ele serve para codificar sentenças. Então, a entrada é uma frase, né, uma sequência, e a saída vão ser vetores. Esses vetores podem ser enviados para uma cabeça de classificação, né, para fazer análise de sentimento, algo assim. Eles podem ser feitos para uma busca semântica, para ter um espaço de frases, né? Espaço de embeddings, que seria, cada ponto seria uma frase, aí eu buscaria o que estava mais próximo, enfim. Esse problema, ele pode inclusive ser um modelo de linguagem também. Se ele tiver tem uma cabeça de modelo de linguagem, a cabeça que eu digo é uma camada adicional na saída dele, e que a entrada seria as codificações do que teve na entrada. Mas o BERT e modelos baseados nele são stack de encoders. Não tem o decoder do Transformer. Aquela parte lá, vou mostrar aqui. Essa parte aqui do decoder some. Vai ficar só isso aqui. Tem NX aqui, seriam as camadas, né? Então, a saída daqui seria outro modelo desse, outro módulo desse, e por aí vai. E modelos baseados em BERT só tem encoder. Vamos ver. Tá aqui. Então, é bidirecional também. Vai processar o contexto da esquerda para a direita, direita para a esquerda. E o treinamento é feito através do que é chamado de MLM e NSP.
MLM é Masked Language Modeling. Vou pegar uma sequência de entrada, toda uma frase aqui. Note também que eu coloquei um token especial na entrada, que é o CLS, eu já vou mostrar o que significa. E eu vou propositalmente apagar, borrar aqui o mascaramento, né? Aleatoriamente um valor para cada token. Nesse paper eu acho que foi 15% ou 20%, algo assim. E o desafio do modelo, a task dele que ele vai ser treinado, vai ser para preencher esses buracos. Ah, foi 15%, tá aqui. Tem uma frase lá que existe em algum dataset, aí aleatoriamente eu vou 15% de chance de mascarar esses tokens, e o modelo vai ter que prever o que é que seria que estaria aqui nesse buraco. Então, com isso, ele vai ganhando entendimento da linguagem, né? Pegando as nuances da linguagem através disso aqui. Quando isso é treinado com uma grande quantidade de dados, então o modelo ele já vai entender mais semântica, entender contexto. Outro tipo de treinamento que também é usado no BERT é o Next Sentence Prediction, NSP. Esse token especial que eu adicionei aqui, que eu fiz um append dele, né? Um prepend, na verdade. Ele vai ficar na posição 0, ele vai ser treinado para indicar 0 ou 1, no caso de eu mando duas frases durante o treinamento, separadas por um token especial. Se essas frases juntas fizerem sentido, a gente tem aqui o exemplo, aqui travou. Está me ouvindo? Sí, sí. É que aqui os slides travou. Ah, voltou. Então, ele vai ser, aqui não tem o exemplo, mas eles vão ter duas frases separadas por um token especial. Se essas frases fizerem sentido juntas vai ter um aqui, na saída desse CLS. Vai ter uma camada aqui que vai dizer se faz ou não sentido colocar as duas juntas. Olá, bom dia. Separa. Como você está? Isso faz sentido. Agora, se for uma coisa que não tenha nada a ver uma com a outra, então aqui vai ser treinado com 0. Aí, por que isso? Porque esse token CLS, ele vai ter informação, primeiro que ele vai treinar o modelo com a semântica de um nível mais alto, né? Uma abstração maior da linguagem. E depois que ele também vai ter informações sobre toda a entrada. Ele vai ter que olhar para cada parte da entrada e a gente vai poder usar esse embedding referente a esse token na saída, porque ele vai passar pelo processo de atenção também, de self-attention, e a gente vai poder olhar para ele e usar ele para outras tarefas, como classificação, enfim. É como se fosse um embedding para a sentença toda. A gente viu que era embedding para a palavra. Agora a gente já consegue ter um embedding para toda a sequência letrada, toda a frase. Tudo por causa desse CLS aqui. Então, quando vocês ouvirem falar em BERT, lembrem que é um stack de encoders de transform, treinado dessa forma. Mascaramento e para ver se faz sentido ou não com esse token CLS. Aqui tem algumas aplicações, né? Análise de sentimento, classificação de texto, perguntas e respostas, e é muito comum fazer o transfer learning, né? A gente pega o BERT já pré-treinado, a gente vai ver isso mais na frente, como baixar esses modelos a partir de um hub de modelos e tal, provavelmente o Hugging fez, e usar isso como uma base para outras tarefas. O BERT ele é muito geral, então dá para a gente reaproveitar esse conhecimento dele para fazer outras aplicações. Um dos exemplos do treinamento do BERT, que a gente usa muito esse modelo para fazer fine tuning, usar outras tarefas, é o BERT-IMBAL, que é o BERT treinado em português. Ele também é bem comum no Brasil. Outra família de modelos são modelos baseados no decoder, que é o exemplo do GPT. Então, se o BERT modelos baseados em BERT são stack de encoder, esses modelos são stack de decoders dessa família do GPT. Então, ele é treinado como modelo de linguagem, ou seja, o treinamento dele vai ser sempre para prever o próximo token na sequência, isso através desse mascaramento aqui triangular, né, a matriz triangular, para ele não enxergar o que vem adiante e prever o próximo token. Ele é treinado só para isso. O GPT ele é treinado só prevendo o próximo token. Claro que deve ter mais algumas coisas já que a gente não sabe, mas a princípio é isso. Só decoder. Para ficar mais claro aqui, essa parte aqui do encoder some e o GPT é só um stack disso aqui. Ok, teve mais. E algumas aplicações. De cara tem a geração de texto, né? E nessa geração de texto tem muita coisa aqui dentro. Isso aqui deveria estar alinhado aqui dentro, né? Porque tem os assistentes virtuais e tem o que eu acho bem interessante, que eu já comentei, que é o Multitask Learning. Se ele for treinado com uma quantidade muito grande de dados,
Então, muitas tasks podem ser executadas apenas pelo prompt. Ele vai aprender a semântica e o contexto, e a geração do próximo token vai ser guiada. Então, se eu entrar com um prompt, traduz em inglês para francês. Aí eu mostro até alguns exemplos aqui. Se eu mandar tudo isso aqui para o modelo, ele vai ver que o que faz mais sentido para o próximo token aqui vai ser o que complete toda essa frase, que seria essa tradução de teasing. Então, é uma forma de você guiar essa geração para que você realize uma tarefa da qual o modelo não necessariamente foi treinado para fazer. Então, modelos de linguagem. Tem uns links importantes aqui, vocês podem ver depois, mas esse aqui é um dos que eu gosto bastante, porque ele mostra todo o funcionamento do Transformer na abordagem top-down. Mostra primeiro o que é o Transformer todo, depois separa encoder e decoder, mostra que é um stack, e vai entrando em detalhes em cada bloco. Aqueles exemplos que eu coloquei vieram daqui. Coloquei também alguns artigos aqui. Esse aqui é o Attention All You Need, o que eu falei que traduziu essa arquitetura. Aqui mostra, é um paper curto, né, mas ele mostra como foi feito os primeiros treinamentos. Inicialmente, como é encoder e decoder, né, foi para tradução. Então, aí vieram outros papers que pegaram só umas partes, só outras, mas eu recomendo aqui dar uma olhada. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu acho que por hoje vou ficar por aqui mesmo. Na próxima a gente implementa isso.